Bom, pessoal, vou estar mostrando agora para vocês o compartilhamento de pastas e arquivos no Windows 10. Vou mostrar também o da impressora, tá? Bom, aqui nessa tela nós vamos aprender a criar, uma pasta. é, Dentro dessas pastas nós vamos colocar arquivos, né? E vamos compartilhar impressoras também, tá? Bom, para que serve ali o compartilhamento? É justamente para que você possa colocar, né, arquivos ali na rede, né? E impressoras na rede também, para que todo mundo possa utilizar. Só que eu falei para vocês que na criação do usuário, o ideal é você colocar uma senha, justamente para evitar que qualquer pessoa ali, né, possa estar imprimindo direto ou tendo acesso. E o interessante da senha é justamente para fazer com que tenha mais segurança, né, na hora de você estar compartilhando ali uma pasta e saber quem foi que acessou. E através disso é interessante você estar utilizando, né, a senha também, né, nas pastas, para evitar esse tipo de evitar que qualquer pessoa possa ter acesso e colocar arquivos, né, que sejam que podem infectar ali, que contenham vírus ou ransomware, né, que sejam spyware, alguma coisa ali que vem em algum aplicativo que seja executado. Bom, quando você coloca documentos na rede, é importante você se atentar para os arquivos que tem da rede, porque se você compartilhar arquivos que sejam executáveis, isso pode se dissipar na rede, algum vírus que vem naquele arquivo executável ou instalável, né? Então corre-se um risco muito grande ali de você fazer compartilhamento de vírus na rede e toda a rede dá problema. Então tem que ser muito cuidado com relação ao compartilhamento de pastas e os arquivos nessas pastas. Então, o interessante é você dar permissão aqui o que cada usuário também pode estar utilizando. Bom, primeiro vamos agora criar uma pasta em qualquer unidade de disco ou dentro da pasta de documentos, como downloads, imagens ou música. E vamos colocar um nome. Bom, eu vou criar uma pasta aqui, vou criar essa pasta direto na área de trabalho. Então, vou criar aqui a pasta novo, vou colocar o nome dela aqui de arquivos, correto? Então, dentro da pasta arquivos, aqui na área de trabalho, eu vou compartilhar ela aqui. Então, como é que eu faço para compartilhar? Clico com o botão direito do mouse e vou em propriedades. Aqui no caso, o exemplo que eu fiz foi diretamente no pendrive, tá? Então, vou clicar com o botão direito, propriedades. Aqui eu tenho, pessoal, a opção, eu desmarco a opção somente leitura. Eu falei numa aula anterior sobre isso aqui, né? O oculto, para ocultar a pasta. Venho aqui em compartilhamento, clico em compartilhar. E agora eu escolho aqui o usuário, né? Vou colocar um usuário. Como eu só tenho esse usuário, eu vou colocar ele, tá? Eu vou colocar o suporte. Ou você pode colocar aqui o usuário em específico, ou pode colocar todos, tá? Então, se eu for colocar aqui, por exemplo, esse usuário, eu coloco em adicionar, e aqui eu escolho o que ele vai ter. Se eu colocar somente leitura, ele só pode ver as pastas, ele não pode copiar, ele não pode criar outra pasta dentro ali, copiar a pasta, ele pode visualizar, mas ele não pode alterar nada ali dentro, tá? Na opção leitura e gravação, eu posso deixar com que ele possa fazer tudo, tá? Copiar, colar, criar pasta, fazer o que for possível. E aqui no caso são todos, eu posso determinar que todos façam esse acesso. Eu coloco um usuário específico ou posso colocar todos. Coloco em adicionar. E aqui no todos eu coloco leitura e gravação. Nesse caso aqui, a permissão, o nível de permissão que eu estou dando apenas a esse usuário. Aqui eu estou colocando a todos os usuários, tá? É esse grupo de usuários ali que são todos. E aqui eu posso colocar somente específico, eu posso colocar todos, tá? Então, eu vou deixar os dois para mostrar para vocês e clico em compartilhar. Em seguida, ele vai mostrar que essa pasta está compartilhada. Clico em pronto, fechar. Bom, eu vou ligar agora a máquina virtual para a gente procurar essa pasta lá direto na máquina virtual. Então, vou abrir aqui a máquina virtual.
Bom, próximo passo que eu vou fazer, só lembrando, pessoal, que essa pasta você pode colocar em qualquer unidade de disco, tá? Pode ser no pendrive que você vai estar ali, ou numa outra unidade de disco removível. Ele vai aparecer, você pode compartilhar também, ele vai aparecer na rede, tá? Aqui eu passo o que eu acabei de fazer, marcar a opção somente leitura, compartilhamento, processo de compartilhamento. Aqui também o usuário específico ou ao usuário, escolher o usuário e colocar em adicionar, a todos. E falei aqui da leitura e gravação. Vamos aguardar a máquina ligar, já ligou. Descendo mais um pouco. Agora, o que a gente faz? A gente vai ver agora, esse processo já foi concluído. Nesse caso aqui, pessoal, quando ele já tem vários arquivos dentro, tá? Quando ele tem vários arquivos dentro, ele, às vezes aparece essa alteração ali de atributo, né? Para te desmarcar a opção somente leitura. Bom, agora vamos acessar esse computador na rede. Esse passo aqui, pessoal, é feito em laboratório, mas eu vou mostrar aqui utilizando a máquina virtual. Então, volto aqui na máquina virtual. E agora eu venho aqui em rede. Abro o Windows Explorer, né? Abro o Windows Explorer. Duas formas eu posso abrir o Windows Explorer. Eu vou maximizar aqui e visualizar a tela cheia. Então, para maximizar ali o Windows F da esquerda e para sair da maximização, em modo em tela cheia, para sair da maximização, o Windows da direita é a letra F. Então, eu venho aqui no Windows Explorer, este computador, rede, ele está dizendo que a descoberta da rede não está ativa, ele vai buscar, eu clico aqui na tela, ativar a descoberta da rede, sim, ativar a descoberta da rede, vamos aguardar ele localizar. Bom, eu estou observando aqui que está sem acesso à internet, mas ele vai buscar de qualquer forma, tá, pessoal? Só a internet que não vai mostrar. Bom, eu vou sair do modo de visualização para ver o que aconteceu. Ele está dando conexão. Eu vou fechar logo a máquina virtual, porque esse é o problema de salvar o estado da máquina, tá? Às vezes ele perde ali a configuração. Vou tentar reparar aqui, é melhor. Qualquer coisa eu fecho ela. Boto solucionar problemas. Ele tentar identificar a rede, que aqui até agora ele não identificou. Se ele não identificar, você tem que vir aqui, ó, dispositivos da máquina virtual, configuração de rede e ver se está tudo configurado, se não desconfigurou alguma coisa, tá? Pode ocorrer dele desconfigurar. Vamos ver aqui, que está tudo ok. Vamos aguardar ele ajustar esses problemas. Senão você tem que desligar a máquina total e para ele poder reconhecer a rede novamente. Aqui tem que aparecer o computadorzinho. Enquanto ele estiver assim, ele não vai conectar nada. Bom, aqui ele deu corrigido, mas continuou. Então vamos fechar, melhor fechar e desligar o estado da máquina. Agora eu vou abrir a máquina novamente e não vamos mais ter problema com relação a isso. Vai demorar um pouco. Vamos aguardar mais um pouco.
Coloco a senha. Colocar aqui em tela cheia. Aqui nessa tela, quando eu marcar na opção tela cheia, ele vai estar informando ali todas as vezes, tá? Eu vou deixar do jeito que tá, porque eu poderia também marcar a opção não mostrar essa mensagem. Coloco para cá. E agora eu vou buscar, ver se ele está recebendo o IP da rede, pessoal. Aqui. Está dizendo que ele está sem acesso, mas vamos ver se ele está mostrando se ele está mostrando aqui os IPs, tá? Se estiver mostrando os IPs, não tem problema. Central de redes. Bom, realmente ele não está recebendo IP, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar a máquina. Vou desligar a máquina. E agora eu vou ver aqui o que aconteceu na internet. Se ele realmente está recebendo. Vou diagnosticar aqui para tentar solucionar o problema e lá na máquina virtual eu conseguir. Senão eu não consigo visualizar as impressoras da rede. Bom, vou fazer logo desativar ela aqui. Desativar logo o recurso. Vou desativar e reativo. Assim ele consegue corrigir, tá? Ativar. Eu falei na conexão. Bom, eu vou conectar logo no outro aqui, pessoal. Para não ficar desperdiçando tempo, né? Ela aqui não aparece, mas vamos deixar como está. Acredito que ele já deva ter. Deu falha aqui na ativação, mas está mostrando. Coisas do Windows, tá? Então vou tentar abrir a máquina virtual novamente. E está dando conectado. Então vou abrir a máquina novamente. Vamos ver se ele voltou aqui a conexão. Bom, como eu já falei na aula anterior, vou repetir. A internet, quando não está plugando aqui, não está conectando a internet na máquina física, na máquina virtual não vai também conectar, em virtude da máquina virtual depender da máquina física nesse ponto aí, tá? Nesse ponto ele depende aqui da rede da física para compartilhar na virtual. Colocar novamente a senha. Coloquei uma senha fácil aqui na máquina virtual, coloquei de 1 a 5.
Vamos ver se ele consegue. Prontinho, pessoal, conseguiu visualizar. Ele dá esses bugs aí mesmo, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar agora a impressora. Vamos lá no iniciar, certo? Ou no painel no Windows Explorer, desculpa. E agora, nesse passo, a gente vai tentar aqui clicar em rede. Observem que lá aparecem as duas máquinas agora, né, pessoal? Então, eu vou puxar essas informações da máquina física. As duas já aparecem aqui, ó. Olha lá. Então, clico na máquina física, dou 2 cliques. Se ele não diagnosticar ali, pessoal, você pode entrar direto pelo IP, né? A gente consegue descobrir aqui o IP da máquina. Vou aqui descobrir logo o IP da máquina. Vou agora aqui em Ethernet. E aqui eu coloco, clico na opção central de redes e compartilhamento. Aí venho aqui em Ethernet e detalhes. É o 10004. Então já sei ele aqui. Agora da máquina física eu vou descobrir para saber qual dele, né? Qual é o da máquina física. Detalhes. Prontinho a 1002. Então vou pressionar lá Windows R. Vou fechar essas janelas aqui. Bom, tem outra forma também, tá, pessoal? Além do Windows R, é você digitar aqui direto na barra, ó. Você pode botar barras inversas, duas barras inversas, tá? Bota o nome da máquina aqui. Pronto, agora apareceu. Quando vocês observaram que quando eu dei 2 cliques aqui nas configurações de rede, ele bugou, ele não estava aparecendo, tá? Bom, quais são os usuários que eu criei ali? Eu criei todos, né? Eu criei um suporte, criei Enoch lá para estar compartilhando aquela pasta. Então, eu vou colocar aqui o Enoch e a senha. Vou colocar o suporte mesmo, que eu já sei qual é a senha, tá? Não lembro aquela senha lá da minha máquina física do usuário Enoch. Clico OK, pronto. Bom, quando você configura uma pasta diretamente na unidade de disco local C, pessoal, ele vai mostrar direto aqui. Então, como eu criei direto na área de trabalho, ele vai estar sempre mostrando aqui na pasta Users. Eu vou já mostrar essa diferença aqui, tá? Então, dou 2 cliques. E aqui ele criou na área de trabalho. Olha lá. Então, eu vou abrir ela aqui dentro de suporte. Olha lá. Ele vai trazer todas as pastas. Por quê? Ele vai entender que eu criei uma pasta dentro da área de trabalho, ele vai trazer todas as informações da pasta, olha lá. Certo? Agora, diferente desse modo aqui, ó, vou colocar agora aqui, vou minimizar e vou criar direto no disco local C. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, vou criar uma pasta direto na unidade de disco C. Vocês vão observar a diferença, tá? Ok? Vocês vão observar que ela já aparece só ela direto. Ali dentro, quando a gente cria dentro de uma das pastas da biblioteca, aqui ó, na área de trabalho. A área de trabalho é uma pasta da biblioteca. Downloads, documentos, e aí vem qualquer uma dessas aqui, ó. Área de trabalho, documentos, downloads, imagens e música, ele vai aparecer daquele modo lá. Então, quando eu crio diretamente aqui na unidade de disco local C, ou no disco local C, ou qualquer outra unidade direto, vocês podem observar que aparece lá diferente. Eu vou desativar ela. Vou aqui compartilhar novamente. Compartilhar. Aqui eu boto o usuário Enoch, que eu adiciono exclusivamente só aquele usuário. Coloco leitura, gravação. Certo? E aqui o usuário e suporte já está como leitura e gravação. Então, coloquei ali o Enoch e o suporte. Então, clico em compartilhar. Pronto. Fechar. Nesse caso aqui, eu criei dentro do disco local C, tá? Agora eu vou aqui criar uma aqui dentro. Vou colocar o nome dela aqui de
Vou compartilhar essa aqui. Vou escolher essa pasta. Vou mandar ela para a lixeira. Vou compartilhar essa pasta aqui, tá? Correto? Então, clico com o botão direito aqui. Clico aqui direto para criar a pasta. Boto o nome dela aqui de meus arquivos. Pronto. Propriedades. Desmarco aqui. Compartilhamento. Compartilhar. Deixo o suporte e adiciono o usuário da nota. Adiciono também. Coloco a leitura e gravação. Compartilhar. Fechar. Pronto. Eu criei essas duas pastas. E agora vocês vão ver que eu vou excluir essa pasta aqui, arquivos, ó, não tem nada dela, não tem nenhuma importância. Clico sim. Volto lá. Agora na máquina física, clico no usuário. Olha lá. Aqui ele ainda está aparecendo essa pasta, mas eu já excluí, tá? Ela não vai mais aparecer. Ela vai demorar um certo tempo para sair da rede, correto? Mas aqui então tá as duas pastas. Essa aqui foi a pasta. Eu utilizei a tecla F5. E aqui eu tenho aquela pasta arquivos onde eu coloquei, né? Criei ali dentro da unidade de disco local C e aqui dentro da unidade de disco E. Bom, agora eu vou colar um arquivo aqui dentro. Então, vou pegar uma imagem qualquer aqui, um arquivo, por exemplo, que eu já tenha baixado. Aqui, tem o WinRAR. Copiei ali o WinRAR. E agora eu jogo aqui, clico na máquina, ou eu volto, tá? Vou retornar aqui. Dentro da máquina física, eu jogo dentro dessa pasta aqui. Pasta arquivos. Colo. E agora eu vou dentro de meus arquivos. E eu também colo. Bom, agora vamos voltar aqui no Windows Explorer da máquina física. Criei aqui dentro meus arquivos. Olha lá, pessoal. Já jogou. Isso quer dizer que eu posso pegar arquivos dessa física aqui, jogar na virtual, jogar os arquivos aqui na máquina física para aparecer na virtual. Eu posso, como vocês viram ali, jogar arquivos da física para a virtual pela rede, tá? Então, você pode fazer qualquer outra coisa aí. E lá no disco local C, na unidade C, eu venho aqui na pasta arquivos. Vocês podem observar que eu tenho aqui as duas pastas em unidade diferente, compartilhadas, que elas vão aparecer lá diretamente na máquina física. As duas pastas aqui, tá? Então, bem legal aí. Agora eu vou jogar Vocês viram que eu joguei da virtual para a física. Agora eu vou jogar da física para a virtual. Vocês vão observar que vai acontecer a mesma coisa, tá, pessoal? Ele aparece lá. Eu também posso criar o mesmo processo lá na máquina física. Eu vou jogar esse arquivo aqui. Vou pegar da máquina física e jogar dentro da pasta da máquina física, que está compartilhada, para aparecer lá nas duas pastas, tá? Copiar o mesmo arquivo. Colei, copiei e colei. Venho aqui. Não necessariamente eu preciso ter que voltar. Basta eu estar na pasta, automaticamente ele já vai atualizar. Olha aí. Agora eu vou na outra. Tranquilo? Bom, e como é que eu faço para criar na máquina virtual? É o mesmo processo, pessoal. Até porque a virtual é considerada uma máquina na rede, né? Então, vou criar aqui uma nova pasta e vou compartilhar. Vou colocar aqui uma outra pasta como aplicativos, por exemplo. Vou compartilhar, clicar com o botão direito. Descer mais um pouco aqui. Propriedades. Marca a opção somente leitura. Compartilhamento. Compartilhar. Bom, agora aqui na máquina virtual, vocês podem observar que eu só tenho aqui um usuário que é o próprio usuário, né? Mas eu tenho outro usuário aqui, que eu ainda não excluí, que é o Mikael. Aqui nesse caso, eu vou colocar específico para esse usuário, tá? Correto? Então, clico aqui no usuário, ó. Clico em adicionar. Aqui no usuário Mikael, coloco leitura e gravação. E aqui eu coloco para todos também, tá? Todos os usuários ali que podem estar utilizando, que podem acessar
Depende do usuário que eu tiver criado aqui, tá, pessoal? Dos usuários que eu tiver criado na máquina. Numa aula anterior eu mostrei como é que você cria os usuários. Prontinho. Clique em fechar. Bom, agora eu vou pegar um arquivo qualquer aqui e colocar lá, vou pegar esse aqui, pressionando Ctrl C, ou eu posso arrastar também, tá, pessoal, aqui na máquina, no caso da máquina virtual, e clico na pasta arquivos. Vocês podem observar, ele não arrastou, está dizendo que a pasta está vazia. Eu vou voltar aqui e fazer o mesmo processo, tá? Então, vou arrastar. Ele não permitiu. Vou copiar logo direto e vou colar. Pronto. Aqui eu joguei direto pela rede, tá, pessoal? Mas eu posso vir aqui também direto, ó, e colar aqui, ó, dentro dessa pasta aqui, tá? Então, tem outra forma aí também. Ele não permitiu arrastar lá, mas você pode arrastar direto. Então, tá aí. Agora eu vou acessar a pasta aplicativos da máquina virtual na máquina física. Então, vem aqui. Ela já está aqui na rede, ó, pessoal. Máquina virtual. Aqui ele vai pedir o usuário. Lembrando que eu tenho o usuário Mikael ou o usuário Enoch, que eu posso ter, né? Então, vou colocar o Mikael. E a senha que eu havia colocado, uma senha bem fácil, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é onde você vai fazer o login lá naquela máquina virtual, tá? Aqui nesse caso, você pode colocar para lembrar minhas credenciais. Não é correto, tá, pessoal? Você deixar isso aqui utilizando. Clicar OK. Aquela opção lá marcada não é aconselhável. Pronto. Aqui eu já aparece aqui já os arquivos que eu havia já colocado. Bom, vocês viram aí como é que compartilha, né, as pastas da máquina física para virtual, né, o processo da virtual, a mesma coisa como se tivesse uma máquina ligada na rede, tá? E mostrei aí o compartilhamento. Então, voltando aqui, eu vou mostrar um outro recurso. Isso aqui eu já falei, onde você vai clicar na máquina. Você pode também utilizar o Windows R, né, pessoal? E colocar o IP seguido de duas barras e o IP da máquina. Você tem que descobrir o IP da máquina para conseguir descobrir caso ele não seja visualizado nesse processo aqui, tá? Então, mostrei isso aqui, esse passo de ver o compartilhamento. E agora eu vou mostrar um outro recurso aqui, também já mostrei, que é a opção de ativar a descoberta da rede e ativar o compartilhamento de arquivo e impressora. Bom, eu tenho uma impressora da videoaula anterior que eu mostrei que nós vamos fazer o compartilhamento. Então, nós vamos marcar essas opções aqui, ó. Nós vamos primeiramente clicar com o botão direito, isso pode ser na física ou na virtual, né? E aqui nós vamos ter a opção de alterar as configurações de compartilhamento avançado. Bom, pessoal, para que possa estar descobrindo aí todos os dispositivos da rede, todos os computadores e dispositivos da rede, você tem que estar com essa opção marcada aqui, tá? Para ativar o dispositivo. Então, ativar a descoberta da rede, ele vai fazer a pesquisa ali, né? Vai mostrar. Outra coisa aqui é ativar o compartilhamento. Com essa opção, ele permite ele fazer o compartilhamento. Com essa opção desmarcada aqui, desativar, a gente não vai conseguir fazer o compartilhamento. Ele desativa aquela guia ali das propriedades. Bom, eu vou clicar aqui para reduzir, tornar mínimo. E o próximo passo eu vou mostrar aqui, esse passo eu já mostrei, como é que a gente faz para desativar o compartilhamento por senha. Então, você vem aqui, todas as redes, e desmarca essa opção aqui, tá? Não é aconselhado você colocar isso aqui, mas eu estou colocando ali, caso você queira compartilhar uma pasta na rede, né? Para estar colocando arquivos, isso aí tem um risco muito grande, porque se um executável estiver dentro da pasta e tiver algum ransomware, né, que auto-execute dentro da rede, ele vai acabar danificando o sistema operacional, dependendo da vulnerabilidade, se não tiver um antivírus instalado, um anti-spyware ou qualquer outro, né, ou até o Windows Defender da máquina, ele vai, né, vai se dissipar ali na rede, vai infectar na rede. Então, é altamente aconselhável sempre estar com essa opção marcada. Essa aqui ele não vai pedir a senha, tá, pessoal? Então, é um risco muito grande. O ideal é deixar a opção ativar compartilhamento protegido por senha, correto?
Bom, e o próximo passo eu vou mostrar para vocês como é que é o compartilhamento da impressora. Então, vou mostrar aqui para vocês. Na aula anterior, vou fechar, eu mostrei para vocês o processo de configuração da impressora, né? Então, vou aqui no painel de controle, digito painel de controle, eu instalei ela na máquina física. Venho aqui em dispositivos impressoras. Essa é a impressora que eu vou deixar como padrão, né? Essa aqui ela está marcando como desativada, né? Ela é a padrão, mas eu vou deixar essa aqui. Deixar como padrão, definir como padrão. Clico com o botão direito, definir como padrão. E agora eu venho aqui em propriedades da impressora. E aqui eu tenho compartilhamento. Então eu mostrei para vocês ali o compartilhamento de arquivos e pasta e agora mostrar o compartilhamento de impressora. Bom, essa impressora aqui, pessoal, é a impressora que vai estar instalada nessa máquina física e eu quero que ela apareça lá na rede para todos os usuários, tá? Então eu posso definir aqui, vou colocar ela aqui, vou colocar abreviar, não é bom você colocar um nome longo, vou botar EP L800, vou tirar esse nome séries. O ideal é você deixar tudo junto. Quanto menor o tamanho do nome do compartilhamento, melhor ainda. E agora eu vou definir a segurança, quem vai acessar e o que vai fazer. Aqui é o controle de nível de permissão de acesso. Eu posso deixar o usuário suporte, já está marcado, certo? E aqui eu deixo ele mesmo, ó, ele aqui, o usuário proprietário, o criador, ou eu posso colocar todos. Então, vou deixar todos aqui para gerenciar, porque às vezes você quer ele parar uma impressão, você mandou errada, né? E você quer que seja pausada a impressão ou dê algum erro, tá? Então, vou colocar adicionar. Ele aqui já está marcado todos, tá, pessoal? Vou desejar o que eu quero aqui, o que ele faça. Então, coloco aqui e clico aplicar. Deixa eu ver o usuário aqui, todos e suporte. Então, clico em OK. A impressora já foi compartilhada na rede. E agora o que eu vou fazer? Vou lá na máquina virtual para ver se realmente ela aparece, né? Então, vem aqui na máquina virtual, vocês já podem observar o compartilhamento dela, tá? Então, do jeito que eu compartilhei ela ali, ela já vai aparecer. Então, eu dou 2 cliques nela aqui, ó, para ela fazer a instalação. Clico 2 vezes sobre a impressora. Ele vai procurar um drive aí. Se ele não encontrar o drive, pessoal, às vezes você tem que baixar esse mesmo drive que eu fiz a instalação na máquina física, joga lá, fazer a instalação e depois você identificar ela na rede. Aqui, instalar o drive. Às vezes tem essa dificuldade de você baixar o driver desse modo aqui, dando 2 cliques na impressora compartilhada, ele dá erro, ele não conseguir fazer a instalação. Até porque ele vai buscar os drivers lá da impressora e não consegue encontrar, e você tem que baixar, instalar e depois só configurar, indicar o caminho ali. Eu já mostrei na aula de instalação como é que você vai fazer esse processo de colocar o caminho, tá? Deixa ele finalizar o processo de instalação. Se ele der erro, nós vamos ter que fazer a instalação dela direto dentro da máquina virtual. Aí, com ela compartilhada da física, todos os computadores vão estar funcionando. Bom, aqui ela já instalou Epson L800 Series em Enoch EMF, que é a máquina física, certo? E nós vamos lá nas impressoras, ó. Vou aqui no painel de controle da máquina virtual. Para ver se realmente ela foi instalada. Então, procuro aqui. Cadê as impressoras? Dispositivo de impressoras.
E aí vocês podem observar que eu tenho outras impressoras aqui, tá? Então a mesma coisa eu vou definir ela aqui como padrão. Prontinho, ok. Ela já está como padrão. Posso definir qualquer uma outra, como eu já falei na aula anterior. Então coloquei aqui propriedades da impressora. Para quê? Para definir o papel ali, né, pessoal? Porque ele vem marcado aqui o papel, eu coloco em preferências. E eu quero que seja o papel A4, o papel de preferência quando eu for imprimir, para não ficar todas as vezes tendo que vir configurar essa impressora aqui, tá? Vou descer mais um pouco, clicar OK e OK de novo. Prontinho. Fecho aqui, fecho aqui. E agora eu vou abrir aqui esse Fox City Raider. Aqui o Fox City Raider. Vou abrir esse arquivo que está aqui, para mostrar para vocês a impressão. Correto? Bom, vou dar um Ctrl P agora aqui, ó. Vou lá para o início, Ctrl P, para imprimir. Vocês podem observar que já aparece aqui, pessoal, ó, o nome da máquina física e a impressora que eu configurei. Quando eu vier em propriedades, vocês podem observar que a configuração que eu fiz ali já está certinho. Agora eu vou mandar imprimir e vocês vão observar o que acontece. Essa impressora ela só está instalado o driver, tá? Eu não tenho ela fisicamente instalada aqui. Coloco não voltar a apresentar, clico em aceitar. É para eu ter colocado somente essa tela ali. Vou cancelar aqui, pessoal, vou mandar só um, porque senão vai demorar muito, tá? Até ele mandar para o spooler, que é uma área da memória ali das impressões. Ver se eu consigo cancelar aqui. Pronto, cancelei. Pressiono Ctrl P novamente. Eu quero apenas a página 1, para não demorar muito, tá? Ele já mandou. Vamos aqui na fila de impressão. O legal é que quando você coloca a fila de impressão, ele vai mandar. Pronto, ele deu erro aqui porque eu cancelei. Clicar aqui para cancelar, clico com direito. Ou clico ali no menu impressora, boto cancelar. Correto. Prontinho. Vou mandar novamente só a página 1 para não demandar muito tempo. Então, vou colocar só a página 1. Clico OK. Vocês podem observar que quando a impressão é mandada, ela vem direto para cá, tá, pessoal? Olha aqui, essa impressora ela já é mandada para cá. Vou deixar ele mandar. Ele vai enviar. Está mandando pela rede, que é um processo um pouco mais lento, dependendo aí da rede, da taxa de transferência da rede. E essa impressora, ela... Vou clicar aqui na impressora. Quando eu clico em impressora, pessoal, vocês têm essas opções aqui, tá? Vou clicar aqui nela. Se ela mandou aqui, recebeu alguma impressão. O estilo de impressão. Prontinho, ó. Certo? Ela já recebeu aqui na máquina física. Como ela não está plugada, ela vai dar erro, tá, pessoal? Então, mandei lá da virtual para física. Então, ele vai dar erro aqui. Então, página 1. Vou cancelar. Prontinho. Correto? Então, é isso aí, pessoal. É esse o processo aí de instalação de o compartilhamento, né, de impressoras, arquivos e pastas. No mais, é só isso. Qualquer dúvida, pergunta, só colocar aí no grupo.